No Viva Saúde de hoje nós vamos falar sobre cuidados com as crianças no verão. Não saia daí, já estamos no ar. No Viva Saúde de hoje, nós vamos falar sobre os cuidados que precisamos ter com as crianças nessa época do ano, férias de verão. São vários cuidados para prevenir acidentes e situações que merecem atenção. E antes de apresentar o nosso convidado, quero agradecer aqui os nossos apoiadores Ortonil, Maria Rocha e Unicred. Para falar sobre esse assunto, esclarecer as nossas dúvidas, nós vamos receber no Viva Saúde o pediatra, Dr. Evandro Thomsen Antunes. Seja muito bem-vindo, doutor, mais uma vez ao Viva Saúde. Obrigado, Elke, por mais esse convite e por estar aqui mais uma vez participando desse teu programa maravilhoso. Muito bom ouvir isso de ti. Tu que és comunicador também, né? Que sempre produz conteúdos interessantes aí para as mães, para os pais, para os cuidadores. Informação é muito importante, né, doutor? Legal. E nessa época do ano, a gente sabe que as crianças estão em casa, né? Tempo de férias, sol, piscina, praia e vários outros fatores aí que merecem uma certa atenção, né? Dos pais, dos cuidadores. Eu queria começar te perguntando, algumas perguntas até são recorrentes, a gente fala todo ano, mas é sempre bom lembrar, né? Quando a gente fala de praia e piscina, que cuidados que a gente precisa ter? Que assim, falando de um modo geral, né, o relativo ao tema, ao nosso assunto, os cuidados no verão, as pessoas lembram o quê? Hidratação e protetor solar. Então, tu fez uma pergunta importante. Um dos cuidados relacionados ao ambiente piscina e mar. Não só a hidratação, não só a proteção, mas também aos acidentes que acontecem no verão. Então, o verão engloba muita coisa, né? Como intoxicação alimentar, queimadura solar, insolação, acidentes domésticos. As crianças estão mais ao ar livre, afogamento, que aí entra a piscina Sim. e o mar, né? Picada de insetos e outros que a gente vai acabar lembrando aqui no decorrer do programa. Então, tem que tomar um cuidado como um todo. Não é só na hora de ir para a praia, né? Não é só na hora de ir para a beira da praia e passar o protetor solar e levar a garrafinha d'água. Mas é de como essa criança vai até a praia. Então a gente tem que cuidar até com a questão dos acidentes domésticos, acidentes de trânsito, que acontece com mais frequência nessa época do ano, como atropelamentos, acidentes com bicicleta, atropelamentos, quedas com skates, né, onde as crianças estão mais de férias com os pais, vão para as pistas, vão para fazer o skate de rua, vão brincar sem os equipamentos às vezes necessários, né, o mínimo, né, pelo menos um capacete, uma cotoveleira, né, uma joelheira, porque a gente vê direto, patins, acidente com patins. Então, quando se fala em acidente, cuidados no verão, a gente pensa em protetor solar, que a gente vai falar aqui, né? Vai falar em hidratação também, mas vale a pena frisar essa questão do afogamento, que é um acidente comum, principalmente em casa, tá? Nas piscinas, onde a piscina, subitamente, tu sai de uma superfície para outra com 1,70 m de profundidade. O mar é diferente, né? Tu tá sempre de mão dada com o adulto, tu tens uma profundidade que ela é progressiva, lenta, tu não vai cair, a não ser que tu caia num buraco, né? Mas temos que tomar cuidado, principalmente na piscina, onde o óbvio, né, que a gente acha que não vai acontecer, acontece. Então não pode confiar no óbvio. Tem aquela história, né, de que quando tá todo mundo olhando, ninguém tá olhando. Ninguém tá olhando, exatamente, né? E tem um fator importante, tá? Que tira a atenção dos pais. O celular. Entendeu? Este detalhezinho chamado celular. O celular. O cara vai na beira da praia, leva o seu filho, bobear, ele tá lá no WhatsApp, no Instagram, e o guri tá lá se afogando e ele não tá vendo, entendeu? Sim. Então isso acontece, assim, eu vi até no Instagram aí alguém, acho que era uma chinesa lá que tava mexendo no Instagram e a criança se afogando atrás dela. Mas aquilo ali é real, acontece e parece tão banal, né? É questão de segundos, é questão de segundos, então exatamente. Fica essa coisa para os pais, assim, que é importante prestar atenção,
que isso faz parte dos cuidados das crianças no verão também. Doutor, tem algo que me ocorre aqui na praia, principalmente quando naquele dia bem quente assim de praia, aquele dia, né, bonito, bem aproveitado, né? A criança deu uma escapadinha, sumiu. Sim, sim. Tem alguma dica para para evitar esse tipo de ocorrência? Eu acho além de abrir mão do celular. Talvez essa prevenção eu não consigo te dizer ou te dar uma dica importante, né? De repente uma pessoa que trabalha com salvamento, como um bombeiro, até pode ter alguma dica, né? Usar roupas fluorescentes, né? Aquelas térmicas amarelo, limão, roupa vermelha, pink, forte em menina, né? Para que tu visualize bem essas crianças, né? Então, acho que é uma dica importante até para proteção solar e para visualização, principalmente em praias com alta densidade populacional, né? Praias onde fica aquele um guarda-sol ao lado do outro, tu perde facilmente essas crianças. Então, a praia que eu veraneio não tem tanto esse problema, mas praias com concentrações maiores, cada um tem que ter a sua dica, além do seu, né, limiar de bom senso, não perder o olho, mas acho que uma roupinha colorida seria interessante. De repente colocar talvez o contato na roupa. Exato, né? Uma pulseirinha na criança, né, também é interessante para que leve ao salva-vida. Orientar essas crianças, né, deve orientar, porque existem crianças que já vão receber essa informação, ó, se perdeu o papai e a mamãe não achou o guarda-sol, vai lá na casinha do salva-vidas. Pronto. Uma referência, né? Procura sempre salva-vidas, né? Eu acho que é uma referência boa para dar para os pais nessas praias lotadas, assim, que sempre acontece, né? Sempre acontece uma criança se desvia da mão ali, se perde. O primeiro lugar que todo mundo vai é para a beira d'água achar que a criança está se afogando lá. Mas tem que ir mesmo, né? Mas fica essa orientação que os pais podem dar para os filhos de, caso se perder, procure não relaxar muito, né? Ficar de olho. Sim. Agora, quando a gente fala de alimentação na praia, que cuidados se tem que ter, assim? Welk, procedência do que tu vai comer, né? Principalmente, assim, cuidado com esses lanches naturais, né? Ficar de olho nisso, dar preferência para frutas, levar de casa, às vezes, ou comprar água sempre uma água engarrafada, água mineral, né? Não beber água de torneira, não beber água em alguns lugares tem chuveirão, tem essas coisas na beira da praia. E alimentos que sejam bem acondicionados quando levar para a praia, que não tenha o risco de azedar, de estragar, né? E se tu for comprar alguma coisa de ambulante, sempre prestar atenção de quem está comprando, o manuseio desse tipo de alimentação com a mão da pessoa que pode contaminar, né? Às vezes o alimento não está contaminado, mas a própria mão do cara que mexe no dinheiro e mexe no alimento pode contaminar, e isso dá uma salmonelose, dá uma diarreia, dá uma virose, dá uma intoxicação alimentar. Então é um cuidado importante. Beber muita água, né? Levar uma água sempre potável de casa e hidratar a criança de hora em hora. E é um detalhezinho mínimo e básico, né? Frutas do verão, que são frutas que contêm alto teor de água, como melancia, melão, né? Laranja. Essas frutas hidratam também, é importante oferecer para as crianças esse tipo de fruta. Água de coco. Água de coco, exatamente. Nada é igual a água, né? E para hidratar não existe melhor do que a água, entendeu? Sempre beber água. Água de coco, ela tem seus peculiaridades, sim, mas não pode beber 5 água de coco, porque também engorda, né? Então, inclusive a criança? Claro. Então tu vai tomar água mineral. Água, né? Realmente, água. Tomar uma água de coco, 2 é importante e tal, mas não é matar a sede tomando 1 litro de água de coco. Nada substitui a água, exatamente, né? Tá? Também o suco, né? Como beber muito suco, tu tá bebendo muitas calorias ali ao mesmo tempo, né? Um suco de laranja, por exemplo, fazer com 15 laranjas, tu vai fazer uma jarra de suco puro, né? Isso te vai consumir uma caloria importante. Sim. Então, faz com a água, mas bebe a água também, que é para hidratar. Quando a gente fala da praia, tem também a questão da areia, né? Solta a criança na areia, bebezinho, por exemplo. A partir de quando ele pode brincar na areia à vontade, assim, sem medo de contaminação, enfim? Não pode colocar uma criança na areia, uma toalhinha sempre embaixo, né? Como a gente não pode usar repelente nesses bebês, assim, muito pequenos, aí com 3 meses, e o repelente também serve até para bicho de pé, né? Então... serve também, não? Sim, tem repelentes que também servem para isso, né? Mosca, mosquito, bicho de pé, carrapato, então ele repele também, né? Tem alguns repelentes que duram 6 horas,
Mas esses não podem ser usados em crianças menores. Existem alguns específicos para bebês de 3 meses, né? Mas o bebê pode frequentar a praia sim, sem problema nenhum, tá? Mas em horários bem específicos, porque tu não pode usar protetor solar nesses bebês, né? Não tem protetor abaixo dos 6 meses. Então tem que ser o quê? Proteção mecânica, com uma camisetinha térmica, chapéuzinho, barreiras físicas, né? Para proteger a criança. E aí pode encostar o pé na areia, sim, pode botar uma toalhinha e sentar ali, isso 8 horas da manhã, 7 horas, coisa rápida, né? Mesmo nesses horários, tem que respeitar o tempo de exposição dessas crianças. Mas tu imagina dos bebês que nascem, que moram na praia. Às vezes não pode ir na praia? Não pode sair de casa? Claro que pode, andar ao ar livre é sempre bom. Pode passear assim, no colo, na praia, no carrinho, sem problema nenhum. A partir aí de 2 meses, 3 meses, lógico que dentro do bom senso, tu não vai chegar uma lestada na beira da praia, não vai levar num calor insuportável, não vai levar num vento nordeste, não vai levar num vento sul-frio, como vale também para as pessoas que têm bebês dentro da cidade, né? Então é tudo a questão de bom senso. Não vai expor o bebê a uma água gelada sem necessidade, não precisa disso. A criança não precisa estar em contato com a água do mar lá. Se quiser lá molhar o pé, por curiosidade, isso não vai fazer nenhum mal, né? Entendeu? Agora, não pode expor a criança a um frio em que ele possa, daqui a pouco, estar fazendo uma hipotermia e tu não perceber, né? Então tem que ter um pouquinho de bom senso, claro. Até porque a criança ela não está se movimentando, ela está parada no colo, né? Ela não está exercendo, não está emitindo calor, ela não está fazendo nenhuma atividade, está sentadinha no colinho ali, um bebê de 3 meses. Ela vai sentir mais frio do que nós, obviamente, né? Se tu levar na beira da praia e tu estás levando um bebê aí de 6 quilos, 7 quilos, tu já está fazendo um esforço, tem um ganho, tem uma perda calórica. Né? Tá carregando então tu não vai perceber que aquele bebê está passando frio, sim, porque tu não estás com frio. Então a gente tem que ter um bom senso, né? E tomar esse cuidado. Mas passear com o bebê na beira da praia, sim, pode passear, pode botar sentadinho lá numa toalha de praia em cima e ficar ali rapidamente, não tem problema nenhum. Tá? O que é a hipotermia? Hipotermia é uma temperatura abaixo de 35 quando graus. Né? Cai muito exatamente. A temperatura. É o oposto da febre, né? Que seria hipertermia, né? Certo. A hipotermia é quando a temperatura cai, né? É importante esclarecer ao frio, ficar muito tempo numa água gelada, dar uso de antitérmicos demais, também pode provocar hipotermia química, né? Pelo medicamento, então tu pode baixar a temperatura demais, né? Alguns medicamentos como antitérmicos ou até anti-inflamatórios podem provocar hipotermia. E quais os riscos da criança ser exposta a esse frio da água, por exemplo? Uma delas é isso aí, né? E aí o que pode acontecer? Bom, dentro da hipotermia... Além de passar frio, que é terrível, né? A hipotermia pode chegar numa situação muito grave, tá? Grave, existe casos isolados assim, mas pode acontecer de tu ter que levar esse bebê, às vezes, porque começa a ter uma disfunção de órgãos do sistema, né? Mas pode submeter esse bebê a uma queda... eu até expliquei essa semana que quando tu expõe ao frio, teu organismo tenta lançar mecanismo de compensação, né? Para ti não perder esse calor. Um deles é a coriza, um deles é fazer obstrução nasal, e esse teu corpo ele pode ficar suscetível a pegar uma outra infecção, entendeu? Então tu também fica imunologicamente abatido quando tu submete a um estresse desse físico, né? Como a hipotermia, né? Isso te leva a bater o teu sistema imunológico e tu pode abrir porteiras aí para te pegar uma infecção. Né? Mas isso são situações extremamente raras, não é uma situação que vai acontecer, é mais fácil tu expor a criança a um passeio no Vale Nevado do que na beira da praia, né? De submeter a criança à hipotermia. Tem que estar fora de si. É um risco, uma pessoa submeter uma criança a isso, né? Não é o nosso caso. Mas muitas vezes uma água inerente ao verão, entendeu? Do nosso assunto principal aqui, né? Muitas vezes a água fria, com vento, claro, por exemplo, né? Já é uma agressão desnecessária. É o tipo da hipotermia que também tu reverte, né? Tu reverte. Certo. Porque tu aquece essa criança rapidamente, aí com cobertor ou com toalha mesmo, ele reverte. Mas raríssimo é quando tu te expõe aí a uma água extremamente gelada por muito tempo, né? Como a gente vê em náufragos, né? Em naufrágios, né? Que o cara fica lá à deriva no mar e vai fazer hipotermia ali porque ele está à noite dentro da água e vai acabar fazendo hipotermia e vai morrer. Né? Não é o caso do nosso assunto aqui. Tem uma outra situação que é o bebê quando ele já está um pouquinho maior, mas ainda usa
a fralda, né, descartável, vai para a areia com a fralda descartável. Isso pode trazer algum risco? Pode sim, porque aquilo vai juntar calor e umidade, né? Então, assim, pode proliferar um fungo, pode provocar assaduras, né? O fato de, às vezes, molhar com a água do mar, tem areia, e aquilo pode provocar uma assadura no bebê, um desconforto importante depois. Então, acho que se puder conciliar essas crianças, estiver nessa idade do desfraude, seria um bom momento para já fazer um teste e deixar sem a fralda, né? Tá na beira da praia mesmo, tal, sem problema nenhum. Já é o momento para tirar a fralda, né? Fica melhor. Fazer um ensaio ali, pelo menos que molhou, vira uma fralda de 6 quilos, né? É verdade. Então, tem aquelas fraldas próprias para banho, né? Aquelas que usam um pouquinho mais, e, enfim. Mas mesmo assim é bom observar. Depois tem que tirar, porque a areia ali é muito desconfortável. Pesa, né? Com um calção pesado, né? É difícil, e aquilo acaba... Deixa à vontade que é melhor. Se o bebê já anda, né? Se é uma criança acima de 1 ano que já anda, ele vai sentar na areia, aquilo vai acabar assando ele, vai provocar uma dermatite, vai provocar às vezes até fungo mesmo, proliferação de fungos. Então é outro cuidado que tem que tomar no verão. Usa a toalhinha que é melhor. Deixa a toalha e tenta fazer deixa ele o bebê mais livre, mais livre possível, né? Acho que fica mais saudável para o bebê também, né? Fica mais assim... Doutor, ainda falando de riscos da piscina, água, enfim, às vezes bota aquela piscininha mais rasinha, mas tem um risco também para o bebê, né? Não assim, deixar... não dá para deixar um bebê desse sozinho, tá? Se for um bebê de 7 meses, mesmo com a água baixinha, exemplo, né? Claro, porque os bebês se afogam em banheiras, né? Eles se afogam em banheiras. Porque um bebê de 7 meses que começou a sentar agora, se ele cai de bruços numa piscininha dessa, e ele fica com a cabeça submersa, porque tem ali mais ou menos 20 centímetros de água, 15, ele vai ficar com o rosto embaixo d'água. Ele não vai ter aí a capacidade, às vezes, de levantar e fazer a pose da esfinge para ficar com a cabeça fora da água, né? E às vezes a mãe está lá no celular, ou o pai está lá atendendo a campainha, ou está fazendo outra coisa e deixa o bebê lá sozinho. Então, assim, mesmo em piscininhas com lâminas d'água de 15 centímetros, tem que tomar cuidado, dependendo do tamanho do bebê que vai deixar ali. É uma dica importante, tá? Porque isso acontece. Até acontece. Deixa na banheira, muitas vezes, no eu falo chuveiro. Isso para os meus pacientes, que é um dos riscos de acidentes da infância, ali entre 1 aninho, né? De não deixar o bebê sozinho no banheiro. Falando nisso, outra coisa importante que tu falou é a questão de quedas em pisos, assim, com traumas de crânio, né? A gente vê muito no verão, as crianças correndo ao redor da piscina, queda da rede, sabe aquela rede de balançar, né? Parece inofensiva. Caem da rede, exatamente. São cuidados que acontecem, são acidentes que acontecem no verão. É comum, doutor? Entendeu? É comum, eles saem da piscina correndo e às vezes tem um piso que é antiderrapante ao redor da piscina, mas mais distante da piscina não é mais antiderrapante, né? Sim. E a criança vai, passa direto e dá com a cabeça no chão, e às vezes um trauma desse pode ser perigoso. Essa informação é importante, doutor. O que fazer quando a criança bate a cabeça, ou no piso, ou bateu, enfim. É muito complicado esse tipo de informação, a gente passar assim, né, sem fazer uma avaliação. Mas o que chama atenção e o que é sempre preocupante é todo trauma de crânio que uma criança, ela vomitar, ou todo trauma de crânio que ela perder a consciência, mesmo que seja por alguns segundos, tá? Ela deve ser levada ao pronto atendimento. Ou, se ela bate a cabeça, mas ela não vomitou e ela nem desmaiou, ela não perdeu a consciência, mas foi um trauma que te chamou a atenção pelo tamanho do impacto, né? Como uma batida no piso de uma queda de cima de uma cadeira, por exemplo, que é uma altura pequena, mas foi um barulho muito impactante e assim, tu te assusta com aquilo? A criança já chorou na hora e levantou e tal, e chorou, mas ficou bem, tem que levar. Tem que levar, porque esse impacto, às vezes, ele mesmo não gerando nenhum sintoma na hora, ele pode ter provocado uma fratura, né? E essa fratura, dependendo da fratura, tem que fazer uma tomografia e tudo. Então, assim, cair, como os bebês que estão andando com 1 aninho, vão cair muito e bate a cabeça o tempo inteiro, bate na quina da mesa, escorregam, bate, cai da cadeira, vira do bebê com força e tal. Essas quedas acontecem bastante, né? Cria aquele galão ali, né? Mas o bebê está bem. Se cria um galo enorme, como diz um galo. O que é o galo? O galo é um hematoma, né? Um hematoma da calota craniana, né? Que tem um osso, mas tem uma pelezinha em cima e dentro sangra e forma aquele galo ali, né?
Então é um hematoma que cria dentro da pelezinha que está em cima, né? Da pele do couro cabeludo ali, né? Por dentro, ela vai formar um hematoma lá dentro. Sangrou, machucou, né? Cortou, que a primeira né? reação que as mães têm, eu digo as mães, né? Porque eu acho que as mães é que estão muitas vezes mais em casa com os filhos, é pegar alguma coisa com gelo Claro. e colocar. Isso é o Isso correto. ajuda? Sempre, mas tem que se dirigir ao pronto atendimento. Então esses acidentes também são mais comuns no verão, por quê? Porque tu cai de bicicleta, tu cai de skate, tu cai de mais patins, exposto, né? tu cai da rede, tu escorrega na piscina, né? Então tem que tomar cuidado com as brincadeiras de cipó, quem vai mergulhar, já os adolescentes, né? Que podem sofrer impactos e traumatismo raquimedular, entendeu? De se jogar em cima de pedra, de penhascos e em lugares rasos demais. Não conhecem, não devam ir, né? Então oriente seus filhos aí, nessa idade da aventura, dos 10 aos 14 anos, que querem andar em costão e tal, além do risco do afogamento, escorregar numa pedra dessa e sofrer um traumatismo craniano ou mergulhar em lugares que não conhecem, tá? Que não sabem a profundidade. Sim. Então isso são coisas perigosas, assim, que em toda a nossa costa aqui catarinense sempre tem esses acidentes, né? Então a gente tem que estar ligado em tudo, né? Sim. Orientá-los. Falando ainda de acidentes domésticos, as crianças estão mais em casa, não tem o período escolar, né? Que muitas vezes ficam o dia todo na escola ou meio período, estão mais em casa. E muitas vezes a rotina, ela precisa ser alterada, né? Então, assim, o cuidado com, por exemplo, a panela no fogão. Sim. Extremamente comum isso. A chaleira elétrica agora que fica perto. Época de verão, época de férias escolares, época dos acidentes domésticos, eles triplicam os acidentes, as queimaduras aumentam consideravelmente, né? Com líquidos quentes, com panela no fogão, com chaleira, com água quente, com um alimento, café, né? Não se deve ter toalha de mesa, né? Nem toalha de mesa tu pode ter porque um bebê puxa a toalha de mesa, né? E aí ali tem uma leiteira, tem uma cafeteira, alguma coisa ali fervendo que vai cair em cima dele, né? O bebê tem 80 centímetros mais ou menos, ele está na altura do rosto onde vai vir a água quente, né? Então tem muita coisa assim relacionada a verão, férias e mudança de rotina, né? Sim. Outro acidente que é comum, tá? E que eu oriento muito são os acidentes com os animais domésticos, né? Então assim, as crianças, às vezes elas estressam o animal, né? Estressa o animal. Tem um bebê de 1 ano não tem noção o que é um gato, o que é um cachorro, né? Então eles acabam recebendo mordidas importantes, né? Por estressar o animal. Então a gente tem que respeitar isso. Às vezes não é culpa do animal nem da criança, mas acho que a família tem que orientar, ter esse olhar, tem que educar, ter esse entendeu? Olhar, né? Quer ter cachorro em casa para um bebê não se dá um animal de presente para uma criança de menos de 3 anos de idade. Entendeu? Porque eles não têm nenhuma noção de cuidado, nenhuma noção de sensibilidade da vida animal. Então, não se pode dar um gato para uma criança de 2 anos de presente. Por mais que ela goste. Não é prudente, não é prudente. Não é prudente, exatamente. É isso aí. Não há prudência nisso, né? Corre o risco de o gato ferir uma criança dessa, né? Além dos maus tratos, porque acaba se tornando maus tratos ao animal, né? Porque tu fica lá andando com o cachorro. Pô, teve um paciente que jogou o gato da janela, né? Do prédio. Entendeu? Então, assim, lamentável, né, essas coisas, porque para que dar um gato para uma criança nessa idade, um gatinho pequenininho? Não é o momento, né? Sim. Vai dar gato de pelúcia, então. De pelúcia eu não posso até fazer uma de borracha. E eles amam, né, doutor? Sim. Eles amam tanto que jogam da janela. Mas não tem muita noção ainda, né? Nenhuma noção. Não, nenhuma, né? Então, né? São acidentes, assim, com os animais domésticos, fazendo com a piscina, acidente com patins, skate, tudo. Tem que se pensar em tudo, porque verão é ar livre, verão é estar na rua, verão é estar no quintal. Entendeu? Verão é estar no playground do prédio. E é saudável, né, doutor? E claro é saudável. Subir em árvore, por exemplo, né? Não sei se essa geração de hoje faz isso. Muitos acho que nem sabem, né? Nem sabem mais fazer isso. Sabem subir. Mas faz parte da infância. Deve né? estimular esse tipo de coisa. É interessante que a criança coloque o pé no chão, né? Pode chupar picolé? Pode chupar sorvete? Pode tomar banho de chuva? Pode abrir a geladeira? Pode, entendeu? Pode tomar banho de mar? Pode. Andar descalço? Pode. Não tem o que não pode, entendeu? Não vai pegar a doença andando descalço e chupando sorvete, gente. As crianças podem brincar ao ar livre, melhor do que fiquem dentro de casa trancados com o celular, que aí sim vão ficar doentes, uma doença mental, tem isso né? Também, aí vão né? afetar a saúde mental. Então, não precisa
Verão aproveita, libera, volta pra rua. A questão é monitorar, né? Exatamente, orientar, educar, monitorar, estar perto, né? Mostrar o que é o certo, o que é o errado, como lidar com o animal, entendeu? Como lidar, ter respeito ao animal. Essa questão do animal doméstico, muitas vezes os pais pensam assim, é um cachorrinho manso, da família, já conhece. Mas quando, uma vez estressado pela criança, ele pode reagir, né? Claro, porque se tu reage... Ele tem um instinto de defesa. Que é racional, que é consciente, né? Às vezes tu não tá muito afim de brincadeira. Nem tu, às vezes, tá afim de brincar com teu filho, nem tu tá afim de tolerar, tu pode ter dor de cabeça, tu pode estar na tua TPM, então o cachorro também tem dor de barriga, tem dor de ouvido, os cachorros sofrem com isso, né? E o cachorro, ele a partir dos 2 anos, não sou nenhum especialista para falar nisso, mas ele já não é mais um cachorro criança, né? Ele já passa a ser um cachorro que entra no cio, que ele já tem o seu comportamento mais agressivo, né? Ele deixa de ser um cachorro bobão, né? Então assim, e tem gente que usa cachorro para montaria. Coloca a criança a montar no cachorro. O próprio entendeu? Adulto ensina a criança a fazer isso muitas vezes. Pega um cachorro muito grande e tal, mas às vezes cachorro de médio porte, bota a criança em cima do cachorro. Nossa, cara, e tem um risco, não né? Não é pra montaria, né? Claro, ele pode estressar, dói aquilo, machuca a coluna, vai beliscar, ele vai virar para trás, ele vai morder o primeiro que encontrar, né? Sim. Então são acidentes que são previsíveis, né? Eu posso prever que vai acontecer, então eu não vou fazer. Então eu vou educar para que isso não aconteça. Sim. É lógico que não tem como prever que a criança vai sair correndo daqui, vai engalhar um pé no outro, e vai cair ali, vai bater a cabeça naquele banco. E quer que alguém salve a criança e que a babá tem culpa, ou que na escolinha a criança bateu a cabeça no escorregador. São coisas que vão acontecer, fazem parte do dia a dia, né? Ninguém tá... Não dá para botar numa bolha, né? Exatamente, Agora, tem acidentes que são previsíveis e que tu pode, então, fazer medidas de prevenção, né? Entendeu? Sim, como ir na piscina e botar uma boia no braço. Mas a boia é segura. A boia é segura, né? Lógico, mas tem que ser uma coisa aqueles bem coletes adaptada. de... Melhor ainda, né? São seguros, a boia é segura, né? Mas assim, tu tem que estar ali perto, né? Tu não pode botar a criança com boia e sair, né? Sim, porque ela pode tirar a boia por curiosidade, querer tirar. E aí? Então assim, tu não pode largar, tu tem que monitorar, tem que estar ali, né? Tem que investir tempo ali, Exato, né? É muito complicado essas coisas, né? E confiar num artefato, numa boia. Vou confiar numa boia? Não, eu preciso ficar ali, né? Terceirizar essa função não dá, Exato, né? Doutor, vamos falar de uma coisa que me ocorre aqui, que muda também com essa rotina de férias. O sono. O que é, assim, aceitável, sugerido para que se tenha uma rotina? Porque a gente sabe que a criança, principalmente ali a partir dos... Não é tão bebê, né? Já quer ficar um pouquinho mais tempo acordada, né? Porque sabe que no outro dia vai dormir até mais tarde. Isso é ruim até que ponto, assim? E como contribuir para que não mude radicalmente essa rotina, mas a gente sabe que vai mudar um pouquinho, mas não radicalmente. O bom era que não mudasse muito, né? Principalmente nas crianças aí abaixo dos 2 anos de idade, porque como isso é um período transitório, logo em seguida eles voltam para a rotina deles e voltam com um certo sofrimento, né? Então, até para nós, né? Para todos, né? Mas os bebês são menos compreensíveis em relação a isso, né? E depois tu fazer um bebê de 1 ano que ficava na praia com a família toda, fazendo churrasco até meia-noite, daqui a pouco ele dorme até meio-dia, acaba as férias, volta todo mundo embora, e aquele bebê tá acordado até meia-noite todo dia. Para te voltar à rotina dele não é fácil, né? Mas dá para te manter essa rotina, e às vezes as crianças até dormem melhor no verão porque elas estão mais ao ar livre. Elas estão mais cansadas, mais energia. Elas estão mais cansadas, exatamente, e dormem melhor, entendeu? Elas dormem com um sono, uma qualidade melhor, né? Então, às vezes, tu consegue manter essa rotina. O sol é importante para manter essa rotina. Pegar o sol, ele mexe nos nossos hormônios, né? O sol controla o nosso ciclo circadiano da vida, né? Enquanto tem sol, eu estou acordado, porque eu estou recebendo o organismo estímulo, sabe, né? Que exato, precisa... né? Por isso que as granjas colocam lâmpada para as galinhas ficarem acordadas o tempo inteiro, porque a iluminação ativa o cérebro delas a comer a noite inteira, né? Então, o sol, quando o sol vai embora, o teu corpo começa... Não só porque o sol vai embora que o teu corpo vai entrar em estado de sono, né? Mas porque os teus hormônios começam a mudar, começam já a se fechar e tu vai vir ao teu sono em seguida. Então é importante que a criança tenha esse ciclo, brinque no sol, brinque na claridade durante o dia, saia de casa
vai manter a qualidade de sono dela. Vai mudar a rotina um pouco? Vai. O bom é que os pais não percam muito essa rotina, né? Principalmente a hora de dormir e a hora de acordar. Embora isso seja meio utópico, porque todo mundo quer também dormir mais tarde, todo mundo quer ficar acordado até mais tarde. Mas dá para flexibilizar um pouco, dá mas... conciliar, né? Dá para conciliar. Mas não radicalmente, né? Talvez. O que eu faço com meu filho lá, quando vai faltar uns 15 dias para começar a aula, eu já começo a acordar ele nas férias mais cedo, ele sabe disso. Ele sabe disso e eu já aviso, pode dormir, mas quando tiver faltando 15 dias, a gente já vai treinando. Ele já sabe. Ele acorda às 6h30 da manhã, então ele, no verão, ele extrapola, né? Mas aí quando vai faltar 15 dias, para não ser muito radical, a gente vai roubando uma horinha da hora do sono dele, né? De manhã, para ele já chegar. Mas eu acho que é essa questão, né, doutor? Tá falando de algo intencional. Tu te planeja para, nesse período, começar a investir para que daqui a pouco ele não sinta tanto, né? Não tem um impacto, eu acho que é esse posicionamento dos pais, né? Não precisa ser assim. É uma medida, né? Assim, não deixar também o 8h80, né? Sim. O último dia de férias, dormiu até meio-dia e amanhã tem que acordar às 6 horas da manhã. Isso aí dá uma... Até eles entrarem na rotina, no fuso horário, tudo isso dá uma transformação na cabeça, né? Até na nossa, né? Já que a gente está falando de sono, vamos falar de ar-condicionado? O famigerado ar-condicionado. A gente não vive sem ele, mas ao mesmo tempo... Não é um vilão, não. Como lidar com essa ferramenta sem expor a criança, de repente, a uma temperatura muito baixa, não sei quais os riscos? Assim, primeira coisa, o ar-condicionado tem as suas vantagens e desvantagens, né? Dentre as vantagens, tu consegue calcular a temperatura do ar que tu queres, que o ideal é que fique em torno de 24 e 26, tá? Pode usar a noite inteira, tu pode programar para ele desligar na madrugada, né? Ele não levanta poeira, porque ele não circula tanto vento, tá? Diferente do ventilador, circulador de ar. Vantagem em relação ao ventilador, né? Desvantagem é que tu tem que limpar ele semanalmente. Semanalmente, doutor? Uma limpeza anual, que aí tu tem que chamar um técnico para limpar. E dependendo da intensidade do uso, tu limpar em uma semana, tu vai ver que tá tudo sujo. Entendeu? Ele puxa muita poeira da rua, né? Então, assim, aquelas telinhas acabam sujando. Então, se tu tem asma e tem rinite, tu vai te prejudicar um pouco. Mesmo no verão. Exatamente. Isso, mesmo usando o ar frio, né? E o que pode acontecer? Outra desvantagem dele, ele resseca um pouco o ar, resseca. Aí tu tem medidas caseiras, tu pode botar uma toalha estendida molhada no quarto, tu pode botar uma baciazinha com água. Isso ajuda, doutor, mesmo? Ajuda. A toalha úmida? Ajuda, entendeu? E outra coisa, pode botar um umidificador, só cuidado para o umidificador não umedecer demais também, não deixar a parede lá gotejando, né? Exatamente, que isso vai proliferar fungo, né? Mas o ar-condicionado é um bom dispositivo. Acho que ele ainda é até melhor do que o ventilador, porque o ventilador ele vai circular, ele vai formar uma onda de vento, né? Que vai levantar muita poeira, muitas partículas inaláveis, partículas nocivas, levanta ácaro, né? Mofo, e aí isso entra no nariz, e aí provoca uma espirradeira, uma coceira no nariz, e aquele vento tem que estar aquele quarto tem que estar muito bem limpo, né? E tu tem que limpar as hélices também, né? Porque quando tu para o ventilador, tu vê que a hélice está toda empoeiradinha ali. Então aquela poeira também é eliminada, né? Então tem que limpar o ventilador e sempre virar ele para a parede. Nunca direto direcionado para a criança. Isso então Se for um ventilador de teto, aí tu bota no modo exaustor, né? Sempre vai para cima, né? Entendeu? Mas porque daí ele rebate o vento não vem diretamente. Ele bate e ele circula, ele faz o efeito do circulador de ar, que é aqueles ventiladores que tem uma tampa na frente que fica direcionando o vento para qualquer lugar, né? Tá? Então, assim, eu acho que não existe o melhor, mas existe para cada criança aquilo que a mãe se adapta melhor. Tem gente que odeia ar-condicionado e que prefere usar ventilador. Eu, particularmente, acho que o ar-condicionado tu usar com 25 graus ou uma porta aberta, para não gelar tanto, não tem problema nenhum. O que o ar vai te provocar? Para que serve as nossas narinas? O nariz serve para aquecer o ar que a gente respira e para umedecer o ar que a gente respira. Então, quando eu tenho um ar-condicionado ou quando eu estou exposto a um lugar muito frio, o que acontece com o teu nariz? Ele vai se congestionar para aquecer o ar e ele vai formar uma coriza para umedecer o ar. Olha que interessante. Para isso, tu tem aquela sensação de que tu estás gripado. Tu não estás gripado. Tu está apenas fazendo um modo de compensação do teu organismo
para vencer aquele ar muito frio e ressecado do ar-condicionado. E aí tu tem a sensação de tu acorda gripado. 2 horas depois tu também passou. Agora, essa mudança no teu organismo, esse mecanismo de compensação para te umedecer o teu ar e umidificar e aquecer o ar, quando tu muda essa estrutura, tu favorece vírus oportunistas de entrarem e pegar o teu sistema ali nasal de defesa quebrado e aí tu produzir uma gripe. E aí entendeu? Não foi por conta do primeira manifestação ali, mas isso favoreceu. Exatamente. Tu teve o azar de ter um vírus oportunista. Mas o que fazer então nesse caso? Porque tu não precisa fazer, não vai acontecer isso com tanta frequência, entendeu? Aumentar a imunidade? Não. Assim, talvez tu esteja com contato com alguém, ou tu tá dormindo com outra pessoa, ou teu filho chegou em casa espirrando, tu ligou o ar, ele tá com um vírusinho que trouxe da escola, aí tu liga o ar demais, gelado demais, e ele não conseguiu compensar, né? E aí se debilita um pouquinho, o vírus vai lá e entra. Entendi, porque daí tem que ter contato com alguém. Mas essa sensação que a gente tem, que nós temos no uso do ar-condicionado, que a gente fica com o nariz estupido, não é uma gripe. Não é inicialmente uma gripe. Isso é só uma obstrução nasal para compensar a aquecer o ar que está respirando. Isso é transitório, isso volta ao normal. Não precisa tomar nada, né, doutor? Não, isso volta ao normal. Com o tempo, o organismo vai... Desligou o ar-condicionado, 1 hora depois, o organismo já tá com a temperatura normalizada. E essa troca de temperatura do ambiente? Digamos que o ar-condicionado esteja no quarto, aí vai para a sala, não tem ar-condicionado, faz uma troca brusca de temperatura. Então, tudo isso faz o teu organismo a dançar conforme a música, né? É essa compensação então, que você está falando. Abre a narina, fecha a narina, bota com mucosa, seca a mucosa, molha a mucosa, tem a coriza para compensar. Tudo isso aí vai quebrando teu sistema imunológico, e aquele vírus que está ali só esperando para entrar. Porque nós temos vírus dentro da nossa orofaringe, dentro do nosso nariz, na boca, a gente tem vírus e bactérias que às vezes eles são simbióticos, eles estão contigo e não te provocam nada. Mas tem outros que são oportunistas. Sim. Eles entram e aí eles produzem uma doença. Por quê? Porque te pegou nessa quebra de temperatura ali. Sai daqui, entra lá. Tem essa história de eu saí do frio, entrei no calor e tal. Sim. É bem assim, entendeu? Não é bem assim. É uma série de fatores que tu tens que estar junto para ganhar na loteria. O organismo acostuma com isso? Ele cria uma resistência se claro, ele for exposto? Que a gente tá que às vezes não tem como evitar. Porque a gente está nisso todo dia, né? É porque nós não estamos passando um verão muito bom nem uma primavera, porque está sempre chovendo e ninguém quase usa ar-condicionado, né? Mas quantas vezes a gente vai no supermercado, sai de lá, ou sai do shopping, chega na rua, aquele calor insuportável. No carro. Ninguém fica muitas vezes dentro do carro tem o ar-condicionado, aí sai, tá aquele calor. Pegando o teu sol, te bronzeando lá, as mulheres gostam de fazer isso, vai lá, dá um mergulhinho no mar gelado que dói. Pô, são milhares de pessoas fazendo isso. Então vai todo mundo pro hospital? Não é assim, entendeu? Não é assim. O teu organismo tem uma capacidade de compensação, de bloqueio, disso tudo, assim, não é tão fácil. Somos uma máquina bem perfeita. É verdade. Doutor, falando de alimentação, né? Que é a época das férias. Tempo de botar o pé na jaca. Um pouquinho, pelo menos, né? Ou não, ou manter uma rotina, né? Tem crianças, dá gosto de ver, né? Tem filhas de amigas minhas que, em vez de comer uma barra de chocolate, preferem um brócolis. Tudo isso vem da base também, do hábito, né? Do hábito, porque... Mas estamos falando aqui de crianças que estão na praia, aí tem, né, sorvete, picolé, doces, enfim. Mas não é nem isso tanta preocupação. É mais assim, essa questão do... Se eu falasse, né, que tem que olhar a procedência e tal. Mas em casa, dentro de casa, né? Tem as festas de fim de ano, tem uma mudança de rotina que a gente não pode dizer que não tem, porque vai para casa de praia, vai para casa dos parentes, viaja, vai para outra residência que não é a sua, né? Ou está em contato com os amiguinhos, vai para casa do vizinho que tem outro tipo de rotina, né? Falando assim de uma maneira geral, que cuidados tem que ter com a criança para que ela não mude necessariamente os seus hábitos, de hábitos que são saudáveis para outros que não são tanto. Ela acorda de manhã, ela pode... Mas tudo depende do que ela vai encontrar na frente, né? Porque se tu vai ao supermercado e tu traz para casa um monte de guloseimas e doces e porcarias, quer dizer, tu trouxe para ser consumido.
Mas se tu não queres que consuma, então não traz, né? Agora, tu pode trazer coisas boas e saudáveis, né? Coisas gostosas e saudáveis. Não vou dizer que uma criança não pode comer um bolo de chocolate. Pode, mas tu pode fazer um bolo de chocolate com cacau, com farinha de aveia, com açúcar mascavo, né? Tu pode comprar sorvete mais diet, tu pode comprar alguma coisa que seja... Então, assim, dá pra gente optar fruta, né? É um momento bom para fazer a introdução das frutas para as crianças, né? Tem na geladeira, vai abrir, vai dar de cara o quê? Tem a melancia, tem melão e tem laranja. Quer comer, come, não quer, não come, mas assim, se ele vai saber que lá no armário tem um saco de bolacha recheada, sim. Ele vai comer a bolacha recheada. Então, assim, acho que a gente tem que... a criança vai comer aquilo que nós vamos colocar para eles, né? Então, não é culpa deles, né? Eles vão na sorveteria porque tu vai levar ou porque tu vai dar dinheiro, eles vão comer cachorro-quente porque tu vai comprar. Então, assim, proibir, acho que não, mas todo mundo tem que ter um bom senso, todo mundo tem que ter um equilíbrio, né? Então depende do que tu vai trazer para dentro de casa. Mas o que tu queres dizer é que a referência principal acaba sendo dentro da casa, né? Mesmo que vá para uma outra residência, passar, sei lá, uma semana difícil, na casa, né? Dos avós, daí como é que tu vai controlar, né? Os avós. Ainda mais avós, sim. Aí não dá pra gente falar, porque um dia a gente vai ser também, então e dá pra complicado. A gente sabe que precisa conviver com essas exceções, mas né? Tudo é questão de bom senso, né? Só que assim, a gente tem obesidade nas crianças aí de forma importante, né? As crianças engordam bastante no verão, na pandemia engordaram bastante, né? Por causa do ócio também, a falta da atividade fora de casa, a falta da escola, a ausência da atividade física. Então tem criança que está sofrendo até hoje aí com essa questão do peso, né? Sobrepeso, e aí criaram-se hábitos ruins que hoje para tirar não é fácil. E aí chega o verão, continua nesse hábito ruim, então a gente tem que pensar um pouquinho no futuro, né? Sim. Mas não deixando de ser criança, né? Deixando eles aproveitarem um pouco também. Acho que eu não sou nenhum radical, assim, lá em casa a gente não tem nenhuma regra extremista lá, entendeu? É bem tranquilo, assim, bem tranquilo. Que idade tem os teus filhos? Tem 12. O menino tem 12, a minha menina tem 19 já, né? Mas ela já se cuida também, às vezes ela se perde, eu pego no pé, brincando e tal, mas nós também comemos pizza, chupamos sorvete, não tem faz parte da vida também, doutor. Faz parte, né? Só não pode virar rotina, né? Claro. Mas só não pode virar rotina. Faço eles ter a consciência corporal, assim, né? Legal. Sempre dou uma pitada. Entendeu? Doutora, a gente está caminhando para o finalzinho dessa conversa. O que faltou a gente falar aí? Vamos falar sobre um ponto que, assim, a gente já falou sobre isso agora, no decorrer da nossa conversa, mas tem um ponto importante que aumenta a procura por emergência nessa época do ano. Né? As mães, os pais, enfim. E de certa forma, tem que ter um equilíbrio também nisso, né? Ou não? Não, talvez aumente na madrugada. Eu percebo que na época eu dava plantão, assim, que as madrugadas como eram mais tranquilas, né, eram noites boas, assim, não custava nada levar o filho na emergência, mas por motivos que deviam ser levados, às vezes muito desnecessários, mas também levavam por motivos normais. Só que nessa época do verão, as emergências mudam um pouco, né, é mais a questão de vômitos, é mais a questão do trauma, né, as quedas, os acidentes, intoxicação alimentar, diarreias, gastroenterites. Ainda tem muita gripe, ainda nós estamos tendo aí algumas epidemias de mão, pé, boca, né? Então tá tendo esses vírus aí, que são vírus banais, assim, nada de emergência grave, mas as pessoas têm mais acesso à noite, né? Embora com essa chuva aí, as pessoas até diminuíram aí da emergência pelo difícil acesso, né? Pela chuva, pelo risco, pelos bloqueios nas estradas, pelas quedas e inundações até no bairro, o cara não consegue sair de casa. Sim. Então esse verão tá meio atípico, assim, né? Tá meio... Mas permanecem aquelas orientações que tu deste quando a gente estava entrando na temporada, no inverno. Observe se tá com febre. Se não tiver febre, verifica se... Uma coisa importante que eu sempre falo é a questão do estado geral, né? Do estado geral. Então, se a criança tá lá, uma febre de 38, tá pulando em cima da cama, não tem por que tu levar numa emergência, né? Às vezes correndo o risco de pegar outra coisa lá. Ah, tá com 39, tudo bem, 39. Primeira coisa que tem que fazer, faz as medidas para baixar essa febre. Dá um banho morno, tira um pouco a roupa, dá um antitérmico. Pô, dei um antitérmico, 30 minutos depois, tava lá brincando no escorregador. Precisa levar imediatamente? Talvez não precise, pode observar, fala com o teu pediatra, entra em contato com ele, entendeu?
que vou fazer? Devo levar, não devo? Como é que ele está? Quanto tempo já está tendo febre? 1 dia, 2 dias, 12 horas? Então essas coisas não existe uma regra, entendeu? É muito complicado a gente passar isso e as pessoas contextualizam isso de forma diferente e ficam em casa observando a criança. Então tem que ser levado, sim, mas no momento que seja adequado, naquele momento em que a mãe começa a observar que a criança está passando fora do normal, que não está legal, a febre já está há muito tempo, ou deve tentar entrar em contato com o seu profissional de confiança e pedir um auxílio a ele. Às vezes tu resolve isso por telefone, amanhã eu estou em tal lugar, leva lá, não vai na emergência, está muito cheio, vai ficar 3 horas lá esperando, está tendo um surto aí de catapora, de mão-pé-boca, de diarreia, e as crianças vão para lá para pronto atendimento, eles ficam lambendo cadeira, eles ficam pulando de cima. É difícil de segurar, né? É bem difícil. Correndo no corredor, brincando com o mesmo balão, lambendo o mesmo balão, então às vezes tu vai lá desnecessariamente. Aí acaba expondo a um risco desnecessário. Uma dúvida, a insolação, ela pode causar febre? Pode a febre pode ser da exposição de sol naquele dia. Faz uma hipertermia, né? E desidrata a criança também, né? Sofre uma desidratação. Então isso é uma coisa comum no verão, tem que tomar cuidado. É importante a gente hidratar as crianças, é importante o uso do protetor solar também. Queimadura solar é uma coisa bem frequente, né? A partir dos 6 meses pode usar, deve usar. A partir dos 6 meses deve ser usado, sim. Aí depende do protetor solar, tem uns que duram 4 horas, outros não são à prova d'água, outros são à prova d'água, um tem que passar a cada 2 horas. Tudo isso tem que tomar cuidado. Dependendo que a criança vá se molhar, tu tem que secar e passar de novo, né? Sim. Então, existe vários protetores. Dos bebês aí de 6 meses a 2 anos deve usar a linha Baby. Os bebês acima de 2 anos, a linha Kids, tá? Isso vale também para os repelentes, né? Que começam a ser usados aí a partir dos... Tem repelente a partir dos 3 meses, tá? E repelentes a partir dos 6. Dos 3 meses, se for estritamente necessário usar, deve usar, né? Se está num sítio, se está num lugar onde tem mais exposição a inseto. Muito importante e tal, pode ser usado. Eles têm mais ou menos uma durabilidade de 6 horas e não tem ainda nada cientificamente Mas é específico para essa faixa de idade, né? Ele é aí a partir dos 3 meses de vida. Ele está na rótula lá como baby, né? Como baby, tá? E existem alguns babies acima de 6 meses. Então tem marcas que vendem acima de 3, marcas que vendem acima de 6. Tá? Não vou falar em nome de marcas aqui, mas tem que tomar cuidado com o uso também, não pode abusar, né? Não pode usar o dia inteiro, tá? Preferência em bebês abaixo de 2 anos, a gente usa uma vez por dia só o repelente. E ele dura 6 horas? Dura 6 horas. E o aparelhinho de tomada, assim? Assim, não é muito recomendável esse tipo de deixar uso, a noite inteira no quarto. Complicado. Não é legal. Ele é volátil, ele tem uma volatilidade, ele emite um cheiro, ele queima uma substância ali. Às vezes depende do que tem dentro dessas pastilhas e dentro desses líquidos, tá? Sim. Então, assim, tudo depende de que veneno que está ali dentro, de que pesticida que está sendo usado. Há um risco. Há um risco. Tá? Sim. Então, assim, tem que saber que tipo de pesticida que tem, qual marca que se deve comprar, né? Que líquidos, existem líquidos verdes, líquidos azuis, líquidos coloridos, líquidos incolores. Melhor evitar. As pastilhas que são verdes, tem a branca e tem a azul, né? Então, assim, tem marcas diferentes, tem várias marcas no mercado. E isso pode emitir um cheiro de um pesticida forte que às vezes pode ser prejudicial à criança. E medidas ali como até mecânicas, né? Como usar mosquiteiros, essas coisas básicas assim existem, né? Além de fechar a casa, tela na janela, isso tudo aí ajuda também. Tá? Tá bom, muito bem, doutor. Estamos caminhando. Realmente encerramos essa conversa hoje, inesgotável, né? Pois é, que bom. Quando vai ficando bom, vai acabando. Né? Mas temos aí a oportunidade de conversar sobre outros assuntos, né? Quero agradecer a tua presença aqui, sempre muito importante conversar contigo, porque tem muita informação e a gente percebe que tudo se resume a um detalhe, né? Observe o seu filho, fique atento, fique com ele, permaneça com ele, né? Passe tempo com ele. É aquilo que a gente conversou no começo, né? Verão não é só hidratação e protetor solar. Fica essa dica, tá? Observação constante em cima das crianças, pensar nos acidentes, nos traumas, no afogamento, né, no envenenamento, na intoxicação alimentar, na procedência do que vai comer, na hidratação. Sim. Então, cuidados com o verão não é só pensar em comprar um protetor solar, não. É muita coisa. Tá? Então, muito obrigada mais uma vez, tá?
Boas férias. Boas férias não, né? Porque tu vai trabalhar. Eu que agradeço o convite mais uma vez, estou à disposição aí sempre que quiseres falar sobre qualquer assunto, eu estarei disponível, tá bom? A todos também boas festas aí a todos e a sua pessoa também. Muito obrigada mais uma vez. A gente também agradece a sua audiência e agradecemos também nossos apoiadores, Ortonil, Maria Rocha, Unicred. A gente fica por aqui, até o próximo Viva Saúde!